Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Esse é o 247º Dr. Apple News. Toda sexta-feira fazendo um resumão das notícias aqui, principalmente de Apple, com a ajuda do Gilberto, do Renato, do Sandro, do Antônio, do Davi. Muito obrigado a todos vocês que me auxiliam. Um abraço especial para o Rony, que está sempre aqui também comentando nos nossos vídeos. Obrigado pela força de todos vocês. Vamos lá. Para as notícias dessa semana, a gente tem as notícias históricas de 27 de junho de 1997, a Apple no fundo do poço com uma perda aí de 1,6 bilhões de dólares, o que custou a cabeça do Gil Amelio, que na verdade serviu aí para fazer a transição de retorno do Steve Jobs para o controle da Apple, né? Ele acabou adquirindo aí a Next, a empresa que o Steve tinha criado, colocou o Steve Jobs dentro ali como um consultor e acabou, quando ele saiu, o Steve Jobs assumiu como CEO interino. Ele falou que ele não queria ser o CEO, então ele foi um CEO interino, era o ICO, né? E daí depois, com o tempo, ele acabou assumindo mesmo como CEO de fato. Mas o Gil Amelio teve uma contribuição muito importante para a Apple, que foi salvar a empresa, trazendo o Steve de novo, né, de volta para sua própria empresa. Então a gente tem que agradecer esse cara aí, mas ela quase foi à bancarrota. Em 90 dias não tinha mais condição de continuar a operação com essa perda aí de 1,6 bilhões de dólares. Aí a gente tem em 2003 a Apple lançando esse Power Mac G5, a primeira máquina de 64 bits, com uma CPU de 64 bits. Mesmo assim, mesmo com o Power Mac sendo uma máquina muito potente, não dava para comparar com o Intel que tinha na época. Era uma máquina muito boa, funcionava muito bem, mas existia aqueles problemas de construção de aplicativo, porque é uma tecnologia diferente, né? Então a Apple, depois dessa máquina, acabou se rendendo ao Intel, fez a transição de todas as máquinas para o Intel, que nós tivemos até pouco tempo atrás, que agora voltou aí para o processador próprio da Apple. Mas essa máquina realmente era uma máquina absurda, muito boa, um acabamento espetacular, era um peso danado levantar essa máquina, dava uma dor nas costas, mas ela tinha aquelas mesmas características, né? Facilidade de abrir, tudo muito organizado lá dentro, uma ventoinha gigantesca, porque, né, a máquina esquentava. Depois que vieram os Intel então, com o processador Intel, nossa, a máquina esquentava muito, então tinha duas ventoinhas, parecia radiador de carro, né? Era um negócio bem grande, e é uma máquina muito parruda mesmo. Eu lembro que nessa época eu trabalhava em assistência técnica e a gente mexia bastante com essas máquinas, principalmente produtoras, gráficas e tal, tinham bastante dessas máquinas que eram bem poderosas na época. Aqui, 2008, né, a Apple lançando ali o Apple Store, né, App Store, na verdade, o pessoal fala Apple Store, mas é App Store, né, loja de aplicativos, e aí começou a grande corrida do ouro, como eles falam aqui no título. Mais uma onda, né, de pessoas fazendo aplicativos para poder ganhar dinheiro, e muita gente ganhou e ainda ganha muito dinheiro com aplicativos. Mas lembra daquela onda da internet? Um monte de gente fazendo site, depois teve a onda do site em Flash, todo mundo fazendo as animaçõezinhas em Flash. Essa foi mais uma onda. E foi um mercado que a Apple criou, né, com o seu produto, criou o mercado, criou a plataforma de vendas, né, e aí agora está com esses problemas todos ali, principalmente na União Europeia, por conta disso, achando que cobra demais. Pô, 30% eu acho bem pouco para uma empresa que criou o produto, que tem a base de clientes, que tem a forma de entregar o produto, né, tem a loja, o marketplace, enfim, mas daí são outros 500, é outra discussão. 2010, o famigerado iPhone 4, a gente falou na semana passada que foi o iPhone que teve uma explosão ali de pre-orders, né, de gente reservando o aparelho. No dia 24 de junho começaram as vendas do iPhone 4, também veio aí com multitasking, né? O iPhone fazendo duas coisas ao mesmo tempo em background, e também o FaceTime chegou aí nessa versão do iPhone, aí, coisa que a gente usa pra caramba hoje em dia. E aí veio também o Antenna Gate, lembra? Era a forma como você segurava, você dava contato em duas antenas e caía a ligação, etc.
E o Steve Jobs virou pra galera e falou assim, meu, segura teu iPhone diferente, de uma outra forma. Enfim, deu uma maior confusão. Só agora que na justiça rolou ali uma indenização para as pessoas que entraram na justiça com processos coletivos, etc. Só há pouco tempo, inclusive eu dei essa notícia aqui do iPhone 4, pessoas que se sentiram prejudicados por conta dessa situação. Mas foi a primeira vez que o iPhone teve uma mudança drástica ali de design, né? E muita gente ainda gosta desse design quadradinho dos iPhones, né? Agora a gente vai para as notícias da semana mesmo. A Apple lançou aí um paper, né, uma publicação, né, dizendo que vai melhorar, vai facilitar aí para as pessoas colocarem peças de third party, né, que não são originais. Porque hoje você coloca um display original, que não é original, e a Apple não calibra o display, o True Tone para de funcionar e tal. Porque a Apple separa essas tecnologias para o seu próprio display, porque ela sabe como fazer, o display já é calibrado para aquele display, né? Cada calibração difere de display para display. Mas a Apple está dizendo que agora ela vai tentar melhorar isso aí, ela vai liberar a calibração, vai liberar o True Tone para displays de third party, de terceiros, e a parte de bateria também, né? A otimização da bateria e tal, e aí vai depender do fabricante se a tecnologia da bateria vai informar a saúde e tal, para eles poderem colocar, ele vai ter um aviso ali, ó, o equipamento não fornece essas informações e tal. Enfim, a Apple está tentando facilitar aí, né, sair um pouco da casca do ovo. O que me preocupa isso é a galera começar a trocar essas peças e a peça é ruim, né? E achar que o problema está na Apple, né? Esse era o grande risco, sempre foi o grande medo do Steve Jobs, né? Então não mexe, deixa que a gente está fazendo bem feito, você não mexe no equipamento. Então o risco é esse, os equipamentos vão sendo trocados, as peças vão sendo trocadas e no final quem leva o tapa na cara é a Apple, né? Então isso pode acontecer. Um detalhe importante, peças de iPhone roubado, quando seu iPhone é roubado e você informa que ele foi roubado, os equipamentos, as peças internas desse iPhone, desse computador, etc., eles ficam marcados também como roubado. Então se alguém pega uma peça de um iPhone roubado e coloca no seu iPhone, a Apple vai conseguir detectar se essa peça é de um equipamento furtado ou roubado. Isso também é bem legal. E aí ela não vai ter calibração, não vai ter não sei o que, não vai funcionar direito com o sistema do iPhone, tá? Aqui a gente está falando agora de market share, né, das parcelas, né, das fatias de mercado. A gente tem visto um aumento dos computadores e uma queda dos tablets, né? Então a gente tem aí no mercado geral de computadores 5% de aumento ano após ano. Por essa Canalys Show aqui, né? Não conheço, na verdade, essa empresa, mas está aqui a notícia, né? Então, 5% de aumento, né, de crescimento de mercado dos computadores. A Apple teve um crescimento ali de 22%. Em segundo lugar, a Lenovo cresceu 22,4%, né? Então está ali cabeça por cabeça. Mas na verdade a Apple com esse resultado está chegando ali num market share de 14,2% dos computadores no mundo, que é um número bastante grande, né? Se a gente for pensar na história, né? Logo depois que veio os PCs da IBM e etc, e inundaram o mercado com Windows, etc, a Apple tinha, sei lá, 3%, né? 2%, era muito pequeno, ainda mais quando eu comecei era muito pequeno, e hoje 14%, esse número até me assustou. Já no iPad houve um declínio, né, um declínio geral ali. A gente tem ali, aqui, cadê os números aqui? Mesmo com esse declínio, a gente tem a Apple ainda comandando 50%, 50,8%, né, segundo eles aqui, essa fatia de mercado de tablets. É seguido pela Samsung, que tem 18%, a Amazon tem 16%, a Microsoft tem 2% e a TCL tem 4%. Então é realmente muito grande a dominância de 50% nos tablets, né? Legal, interessante esse raio-x aí. E como a gente vê que as coisas flutuam, né? Eu já tive notícia aqui dando para vocês que o mercado de PC estava caindo vertiginosamente. Na época da pandemia o mercado aumentou, né? Venderam muito, enfim, é sempre essa oscilação aí de onda, né?
Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Lembra que eu falei na semana passada que o Apple Watch ia ficar mais fininho e tal? Saiu aí um CAD, né, um vazamento de um projeto de CAD, onde o Apple Watch Series 10 vai ter uma tela maior. Hoje a gente tem ali o Apple Watch Ultra, que tem quase 2 polegadas de tamanho de display, é 1.97 se eu não me engano. Esse aqui seria o normal e teria 2 polegadas, então a Apple está aumentando um pouquinho o tamanho dele. Provavelmente não deve aumentar tanto a caixa, mas é o display que vai chegar um pouco mais na borda, o bezel, né, a moldura vai ser mais fina. Aqui eles não falam aí da espessura, né? Interessante, né? Semana passada teve essa coisa da espessura, dele ficar mais fino. Aqui está falando só a respeito do tamanho do display, que vai aumentar um bocadinho aí. Óbvio que vai ter aqueles 2 modelos, né? E o terceiro, o Apple Watch Ultra. Aqui é um artigo aqui do Oliver Nickel falando a respeito do MacBook com 8 GB de RAM. A gente sabe que a Apple está implementando essas tecnologias de inteligência artificial, que isso demanda um processamento mais potente dos equipamentos, né? Que a Apple tem, o processador da Apple tem, mas demanda mais memória RAM. Então por isso que os iPhones, né, no caso só o iPhone 15 Pro para cima, que vai rodar as questões de inteligência artificial que vai chegar aí com o iOS 18. Por quê? Porque o iPhone 15 Pro tem mais RAM do que os antigos, né? E no MacBook vai ser a mesma coisa, eles lançaram uma ferramenta na plataforma de desenvolvimento, no Xcode, Xcode 16, que tem um auto-completion, então você vai escrevendo, ele já vai completando, ele tem uma inteligência ali que vai te ajudar a codificar. E esse recurso do Xcode 16 necessita de pelo menos 16 GB de RAM. Então os MacBooks também, para quem vai usar essas ferramentas mais avançadas, vai precisar de um suporte. É óbvio que as máquinas padrão, né, um MacBook Air e tal, não é focado para quem faz um trabalho mais pesado. Quem faz um trabalho mais pesado ou pega um MacBook Air mais parrudo, com processador com mais núcleos e mais memória, ou pega um MacBook Pro, que é mais indicado para trabalho mais pesado. Então a gente sempre vai ter aí as máquinas específicas para cada tipo de público. Isso é importante, tá, pessoal? Eu quero ter um MacBook Pro. Veja se realmente vale a pena. Se você está com grana sobrando, tudo bem, né? Vai lá e faz a sua vontade. Mas não há necessidade. Ainda mais agora com o Apple Silicon, que levantou muito o nível dos processadores, a gente pode estar trabalhando aí com máquinas mais simples. Aqui um report do Ben Schwann falando a respeito dos robôs, né, que podem aí ocupar pelo menos 50% das pessoas que fazem as montagens dos iPhones, né. Isso vai acontecer cedo ou tarde. A gente já tem o robô que desmonta, né, então aí na produção geral estima-se que 30% vai ser substituído, e na produção final, na montagem final no iPhone, até 50% de pessoas vão ser substituídas por robôs. Esse aqui é o Peter Kafka falando a respeito de uma pesquisa que foi feita com adolescentes que têm o VR, né, que tem aqueles óculos de realidade aumentada, não só o da Apple, mas o da Meta e etc. E eles estão vendo aí que quem usa com frequência é muito pouco, né? A gente tem aqui, ó, essa última barrinha aqui é o quem tem e usa com bastante frequência, uso moderado, uso ocasional ou uso raro, né? E olha só como é, né? Então eles estão percebendo que não tem ainda uma atração pelos adolescentes com o óculos. Aí a gente pode colocar um monte de questão, né? No caso do óculos da Apple, o preço, eu acho que é a principal barreira por enquanto, né? O da Meta custa $500, se eu não me engano, mas não tem tantos recursos assim quanto o da Apple, né? Ele também é mais voltado para jogos, ainda não tem tantos catálogos, então assim é um mercado que está construindo ainda, está começando, então isso aqui ainda vai demorar um pouco para pegar, e o importante é que a Apple não perca esse bonde, porque a tecnologia aumentando, né, melhorando, autonomia de bateria, leveza, etc, né? Imagina um óculos normal, um óculos escuro que você poderia colocar no rosto e que substituiria um negócio pesado e com um cabo, né, como esse. O futuro vai ser isso, uma hora a gente vai chegar lá.
Aí a gente tem um texto falando a respeito da Meta, da parceria que a Apple faria com a Meta. O Facebook também tem o seu desenvolvimento de inteligência artificial. A Apple conversou com todas elas antes de implementar no seu próprio sistema, com o Google, com o Microsoft, com o Meta, e a preocupação maior é com relação à privacidade, né? Como sempre. Então todas elas têm seus buracos de privacidade muito grandes, elas dependem das nossas informações para o treinamento da inteligência artificial, e a nossa preocupação com a Apple é isso, né? Tem muita gente falando que a Apple agora acabou a privacidade porque está entregando tudo para o ChatGPT. Na verdade não é isso. Tem que entender direitinho o que foi anunciado, quais são as camadas de proteção, o que vai ser processado no seu próprio aparelho, o que vai ser processado na nuvem da própria Apple e o que vai ser processado no ChatGPT, qual o controle que a gente vai ter disso, né? Então tem muita gente falando bobagem por aí, tome cuidado com essas informações, né? E tomara que isso que a Apple anunciou realmente seja isso e que a gente não tenha aí problemas com relação à nossa privacidade dos nossos dados, que é um grande trunfo, é uma grande carta na manga da plataforma da Apple em comparação com essas outras empresas, né? Ela sempre bate nisso, tomara que ela consiga fazer isso realmente direitinho e a gente não tenha problemas. É isso. É isso, pessoal. Acabou por aqui. A gente se vê na semana que vem. Muito obrigado pela audiência de vocês. Acesse o site, né, drapple.com.br, para vocês conhecerem os cursos completos e também os meus contatos para um suporte, uma consulta, uma aula VIP, para qualquer produto da Apple. É só entrar em contato que a gente agenda um horário, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.